O bichinho começou voltando. Daqui a pouco, quando eu fui ver, ele é terrível, você tá entendendo? É sério. Agora, se você tomar decisão, presta bem atenção, se você tomar decisão, olha, pastor, eu vou te falar, se depender de mim, o diabo está perdido. A minha família ele não vai tocar, não, porque eu vou buscar Deus sério. Você passa a ser uma pessoa abaixo de Deus tão poderosa que o diabo não vai conseguir com você. Pode ter certeza disso. Igual ontem eu dormi, estava cansadona, fui lá para a pracinha, né, as coisas eu fazer. Eu cheguei em casa e dormi. Quando eu acordei de madrugada, telefone tocando, um montão de gente mandando mensagem, já fazendo a festa. Tá dormindo? Tá cansado? Aí ainda tinha uns trocinhos aqui na rua, aqui, incomodando. Aí eu acordei de madrugada. Acordei, né? Aí eu falei com a Natasha, deita aí um pouquinho perto da neném, que eu vou sair, que eu vou orar. Aí eu fui lá pro quarto dela, lá no quarto dela, o diabo, acordei. Vai sair daqui. Rapaz, daqui a pouco tá no silêncio, tudo sossegado, você tá entendendo? Porque o diabo não consegue com você, acabou. Quando você fala, vou orar, ou vou na igreja, tinha, ele treina. Agora, é por isso que ele tenta afastar você de Jesus, tenta afastar você da palavra, de oração, que é para você não ficar desse jeito. Aí ele não vai conseguir, ele vai tentar de tudo quanto é jeito, mas não consegue destruir sua família. A raiva dele é essa. A raiva dele da pessoa estar na igreja, a raiva dele da pessoa orar, buscar a Deus, é isso. Você, às vezes, você não vê. Nós, ser humano, a gente tem a mania de ficar olhando muito porque ainda não aconteceu. Às vezes você não olha o que já aconteceu, o que Deus está fazendo na sua vida. Se você olhar lá para fora, todo dia você tem motivo de agradecer. Você entendeu? Ontem eu estava passando na rua, eu estava vendo uma jovenzinha na rua. Uma jovenzinha que ela foi assim, ela vinha aqui na igreja, quase da idadezinha da Yasmin, cresceram quase junto. Aí eu estava olhando a jovenzinha, olhando não para julgamento, essa é uma reflexão. Eu estava olhando ela, tadinha, toda largadinha, assim, largadinha inteira. A roupa toda montada, sabe? Sozinha lá, conversando com o cara na praça, e aquilo ali cortou meu coração. Eu falei, poxa, essa menina da quase da idade aí a mim, gente. Olha o que o diabo está fazendo com a menina já novinha. Está tentando fazer a menina se perder. Os nossos filhos não são melhores, mas está assim. Você tem que agradecer a Deus. Então está adiantando se você buscar Deus. Se você não buscar Deus, aí que você vai ver. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu tenho minhas filhas aí, graças a Deus, tá quietinha dentro de casa, né? Tal, eu creio que um dia vai casar, mas está esperando direitinho no Senhor. Aí você vê tanto jovem morrendo, igual essa menina que furaram o olho dela. Imagina o tamanho dessa menina. Do nada, parecia a menina toda ensanguentada. E aí? Aquela menina que mataram, de 18 anos, deram o corpo do pitbull comer. Tu imagina a mãe dessa menina, gente. Você criar uma filha com tanto carinho, se esforçar tanto, você deixar de comer para dar, você está entendendo? Para depois você ver o corpo da menina todo espedaçado. Isso é bom? Não é. Então, olha como Deus tem cuidado de nós. Às vezes a pessoa não vê isso. Hã? Ah, mas isso não aconteceria. Não acontece porque Deus não deixa. Porque também não é escrito na testa da pessoa, não. Esse cara que furou a vista, não é escrito na testa. O diabo usando esse cara. Não, às vezes o cara seduz até a família. Brinca, ri, se mostra ser uma boa pessoa, a pessoa acredita e aí o diabo está ali. Outra coisa que a gente tem que vigiar, eu estou orando muito por isso, tem muitos jovens morrendo cedo. Mas por quê, pastor? Porque preste bem atenção, a palavra de Deus diz assim, ó, obedecei os vossos pais no Senhor.
Às vezes tem jovens que vêm para a igreja temente a Deus, escuta o pastor falar e obedece. Está certo, a Bíblia diz obedecer aos nossos pastores, não é isso? Esse menino, que a mulher pediu oração, entende? Eu comecei a falar aqui, esse menino, ele está assim hoje porque eu dei um conselho, ele não aceitou. Ele estava com 13 anos na época, ele discutia com a mãe, batia a boca com a mãe, eu falei para ele, ó, se você continuar assim, as coisas não vão dar certo para você, está errado. Eu dei o conselho ele pelo telefone, dei o conselho ele aqui na igreja, ele foi à tarde colegado, aí deu ruim. Mas eu aconselhei ele não ouviu. Porque a palavra de Deus diz que o filho e a filha precisam obedecer o pai e a filha. E às vezes a pessoa, mas eu já obedeço, que eu não saio para a rua. Não, isso aí é óbvio. Você não tem que sair para a rua sem autorização do seu pai, da sua mãe. Acontece alguma coisa com você na rua, Deus não pode nem guardar, porque você não tem a bênção do teu pai para estar lá, não tem a bênção da tua mãe, não tem a bênção do teu pastor. Está fazendo lá o quê assim? Entendeu? Sai desse jeito para a rua, acontece alguma coisa lá, Deus não pode nem guardar, pessoal. Sim ou não? Hã? Muitas das vezes aí ela conversando com uma pessoa pela internet, mostrou na câmera de segurança que ela conversou com um rapaz, marcou um encontro com um rapaz e mostrou na câmera de segurança ela saindo. Só viram ela saindo, nem com os pais dela ela falou para onde ia. Ela marcou pela internet e foi encontrar com o rapaz. O cara matou ela. A mãe nem sabia. Só encontrou o corpo todo picado. Você está entendendo? É sério isso. Mas por que isso? Ele sair sem a autorização do pai, sem a bênção do pai e da mãe. Gente, é tudo errado. Jesus disse, né? Obedecei aos vossos pais no Senhor. E hoje em dia o diabo está cegando as pessoas, está fazendo as filhas ficar rebatendo com a mãe e com o pai, que é pecado. Vai ele tirar esse lixo ali, mas agora, que acabei de acordar, que não sei o que, a pessoa quer debate. Pai e mãe não se debate, pessoal. Hã? No mínimo, se você for mansinho, pode esperar eu terminar de tomar um café rapidinho, vou lá, tá? Só isso, e vai. É isso que tem que fazer. Glória a Deus, senão isso dá problema. Dá problema. A pessoa se perde, mas por que se perdeu? Não é isso. Entendeu? Gente, o diabo, a gente tem que aprender. Pastor, você é meio fanático com o diabo? Não, eu tenho experiência com ele. Ele não olha se é criança, se é jovem, se é velho, se é idoso. Ele não olha isso. Ele entra. O jovem lunático, ele entrou que idade no rapaz? Desde a infância que ele estava ali. Então, se você der uma brecha, ele vai entrar. Por exemplo, eu converso com a Yasmin tem 12 anos. Para mim, não pensa você, porque eu sou uma pastora, eu vou poder te proteger do mal, não. O salário do pecado é a morte, e separa a gente de Deus. Se você pecar, você vai ter as consequências se você não se arrepender. Não pensa você que eu sou sua mãe, eu vou poder, porque sua mãe é pastora, não. É cada um, a salvação é individual. Você tem que procurar a sua. Eu ensino isso para meus filhos, gente. Eu deixo isso bem claro para eles. Cada um colhe o que planta. Às vezes eu deixo ela lá. Mas posso fazer uma pesquisa aí no celular? Não sei o que eu posso fazer. Pode. Você cuidar do que você vê aí. Sabe, se você der entrada, já vai entrar mesmo. Não é porque eu sou sua mãe que não vai, não. Aí ele é ruimzinho, ele não é igual Jesus, não. Não, mãe, ele livre, tá? Então tá. Entendeu? É isso, gente. Não tem pra onde correr, ele é ruimzinho, ele é mau. Isso é muito sério. Eu não gosto de ficar falando aqui, porque eu não gosto de expor a vida de ninguém. A Yasmin, quando ela era mais nova, criança, ela fez umas coisinhas que ela não era para ter feito, ela mentiu para mim. Umas vezes mentiu. Caraca, o demônio atacou ela, tá? E eu orando. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sabia. O que está acontecendo, cara? Meu Deus, por que isso? Olha, eu vou te falar, não. O que ela passou, eu não desejo para ninguém. Ela sofreu.
ela sofreu o que o diabo fez com ela. Eu, como mãe dela, vou te falar, eu chorei junto com ela. Aí depois eu, orando a Deus, Deus mostra, né? Eu descobri. Aí ela sentou no sofá, eu falei, menina, você mentiu. Olha aí o que o diabo fez com você. Por isso que eu estava orando, não estava tendo resposta. Viu o que o diabo faz quando a gente dá brecha? Aí ela baixou a cabeça assim, chorando. Então não pensa você, porque você é criança, que você vai ter regalia. Não é. Pecado é pecado. Você nasceu na igreja, você cresceu, você sabe que mentira é não. Está vendo o que ele fez? Todo. Hoje em dia eu lembro isso a ela. Ela não faz mais. Aí mudou muito. Graças a Deus, não é porque minha filha não, mas ela é muito temente a Deus. Mas às vezes vai passar um negocinho, pode, mas tu lembra o que aconteceu? Não, Deus me livre. Ele vem, tá? Ela passou uma experiência. Ela, novinha, ela já tem uma experiência com Deus disso. Também nunca mais eu vou partir para aquele caminho. Você está entendendo? Sim ou não? Hã? Pecado é pecado, gente. Isso é coisa séria. Eu tenho experiência na minha família. Experiência com Yuri, experiência com Natasha, experiência com Yasmin. Eu e o pastor está falando, tá vendo aí. Daqui a pouco, o bichinho botou a mão. Apertou, irmão. Gemeu. E soltou. Ai, vai querer? Não quero não. É sério, gente. Entendeu? Porque fazer o quê? Ele põe a mão mesmo, ele é terrível. Entendeu? Pergunta ela se ela quer saber disso. E aí mudou muito, muito. Aí outro dia pegou o celular, tá ficando igual a Natasha, quando a Natasha tinha a idadezinha dela, 13 anos, por aí, pegou o celular, mãe, vou ali, tá? Eu disse, você vai fazer o quê, menino? Vou orar. Aí desceu, eu tô lá na rede, eu tô lá na cozinha, tô escutando ela lá na rede, louvando. Louvando, tô orando. Entendeu? Sim ou não? Eu sou pastor, eu pude livrar ela? Não. Assim, livrei inteiro, né? E o pastor orando, só não aconteceu coisa pior, porque o que o diabo queria fazer era pior. Eu ainda falei pra ela, tu viu que o diabo queria te destruir mesmo. Que isso, quando você fala isso pra uma criança, tem que falar a verdade, eu vou fazer o quê? Não, meu amor, boneca. Não é assim não, eu falei a verdade. Falei, agora a gente soube a verdade. Essa brecha que você deu, o diabo quis te matar, quis te destruir. Você está vendo que com o diabo não é igual com Deus, não. Então tem que obedecer. Ela entendeu. Agora o negócio dela é louvor, oração. Entendeu? A coisa é séria, não vamos falar não. A coisa é séria. Então vamos lá. Vamos lá no livro de Isaías. Isaías 41. 41. Vamos pegar do 8. Então não tem isso, pessoal, não tem isso. Às vezes o cara, eu sempre ensino aqui, né? Às vezes a adolescente quer bater boca e tal, você vai orando, vai jejuando, mas nunca deixa de mostrar para a pessoa que você é de Deus. Agora, se é uma criança, se por exemplo, da idade da Clarinha, na idade da Yasmin, a pessoa às vezes vê fazendo coisa errada, não ensina, você tem que ensinar. Eu nunca fui desse negócio, não. Eu falei mesmo. Sentei lá no sofá, lágrima descendo. Eu falei, tá vendo, diabo, que eu vou te matar? Falei mesmo. Não faça isso, tem que ser sincero, tem que vigiar. Isso não pode. A Maria pequenininha, isso não é? A Maria pequenininha, de vez em quando eles querem discutir, não pode. Maria, Jesus não deixa brigar. Eu ensino, Jesus não deixa brigar. Não pode brigar. É vento isso? Vê, dá uma olhada aqui pra mim. Vai quebrar nosso telhado, gente. Ou é a Natasha aqui pra ver? Eu acho que a Natasha tá tentando pegar alguma coisa, mas
assim. Eles jogaram um brinquedo em cima do telhado, com certeza. Algum brinquedo que eles tacaram lá na taça que eu estou tirar. Ó, a Maria pequenininha, eu ensino ela quando ela vai para lá. Ela foi lá para casa, eu peguei a Bíblia. Falei, Maria, tu sabe o que é isso aqui? Por quê, mano? Isso aqui é Jesus, a Bíblia. Isso aqui é Jesus. Aí ela fala junto com a vovó, Jesus, ela, Jesus. Aí depois ela foi para casa. Aí o Igor foi pegar a Bíblia para ler. Ih, Jesus! O Igor falou com ela, disse que a senhora ensinou ela a ler a Bíblia de Jesus. É verbo, né? Ela pequenininha ensina, não pode bater. Jesus não gosta, Maria. Jesus diz que tem que ser manso e humilde. Desde pequenininho, você tem que ensinar. Sabe por quê? Tem gente que pensa, Jesus, tanta coisa que ela disse. E outra coisa, sabe por quê? Porque às vezes a mãe e o pai, preste bem atenção que isso é uma coisa que você guardar no seu coração. Você acha que por causa da idade não precisa você ensinar. Não, mas tá muito novinha ainda, depois eu ensino. Aí que você está fazendo errado. Ensina o menino o caminho que se deve andar enquanto é pequenininho. Que depois que ele crescer, ele não vai esquecer. Porque às vezes você deixa para ensinar depois, o diabo já foi ensinando. A mente não fica vazia. Aí na escola, coleguinha, vai ensinando tudo errado. Quando você for tentar botar o certo, o errado já está ali. Já era. Você foi tarde demais, você está entendendo? Não pode ser isso. Tu vê que uma criancinha de 2 anos da idade da Maria, às vezes eu saio por aí, a criança está dançando funk, descendo, tá no chão, ela aprende. Xingando. Já vi, criança pequenininha assim da idade da Maria, xingando, botando palavrão. Porque eles escutam o pai, aprendem. Eles têm a capacidade de aprender. Agora eles têm que ter sabedoria e ensinar. Você está entendendo? Aí chega, por exemplo, na escola. A criança chega, mãe, teve uma criança lá que implicou comigo na escola, né? E me empurrou. Aí você vai e empurra ela também. Irmão, você está fazendo péssima coisa. Você está ensinando teu filho o quê? A pagar com a mesma moeda. Deus não mandou você amar o seu inimigo? Hã? Olha o que você está ensinando. Depois você não pode reclamar se crescer desse jeito. Aí vai crescer no pecado e o pecado destrói. Hã? Outro dia a Yasmin foi lá estudar lá na explicadora lá, mas teve muito tempo atrás, meninas que nem tá mais lá. Teve uma menina lá que implicou com a Yasmin, aí, né? Aconteceu um negocinho chato lá. Aí agora, eu falei, me deixa isso pra lá. Jesus falou que quando você pega alguma coisa de alguém para fazer, porque alguém pega alguma coisa, você para fazer o quê? O que Jesus mandou fazer? Está lá no livro de Lucas 6:26. Não torne a pedir. Ah, mas e agora? Eu compro outro para você. Perdoa, menina. Jesus mandou você amar seus filhos. Só que não dá para vocês dois conviver. Você fica mais no seu cantinho e ela no dela. Deixa quieto. Agora eu fico, que isso? Pega dela também, irmão. Que ensinamento é esse que eu estou dando para minha... Poxa, cabelo dela. Tem mãe que faz isso. Você está ensinando sua filha a odiar os outros, gente. Pagar com a mesma moeda. Você é uma pessoa de Deus. Como é que você vai ensinar o troço errado? Teu filho, tua filha? Hã? Como, gente? Deixa quieto. Não dá para ter amizade. A pessoa tem um espírito lá nela. Falei nisso. Senta distante. Fica no teu cantinho, senta perto da tia. Pronto, acabou. Mudou de ideia. Não fica com raiva dela virando na cara para ela, não. Mas só quietinha no canto dela, você fica na sua. Agora eu chego lá, Deus me perdoe. Essa menina não presta, isso não é nem para ficar pegando. Deus me livre fazer um troço desse. Ah, não, eu tenho que ensinar. O que eu aprendi, eu tenho que ensinar. Daí, igual da outra vez, a Yasmin veio chateadinha, tá? Não sei o que houve com ela. Alguém implicou com ela. Não me lembro onde. Foi numa igreja, onde a gente estava numa festa, não lembro. Ela veio bravinha, chateada. Porque fulano falou que eu falei, menino, presta atenção. A nossa luta não é... Eu acho que foi na salinha. Na igreja, aqui na igreja tinha uma salinha.
E ficava assim de criança. Eu teve uma criança que implicou com ela aí na salinha. Você não estava aqui ainda, não. Era bem no comecinho. Teve uma criança que mexeu com ela ali. Implicou com ela na salinha, ela veio brava com uma coisa. E aí ela nervosinha, eu falei, presta atenção. A Bíblia diz que a nossa luta não é carne nem sangue. Isso é um espírito que está usando essa criança para atacar você. Por que, irmão? Tudo que Deus fez chamou de bom. O diabo não faz isso lá no céu. E quem começou primeiro com isso tudo? De jogar um contra o outro? É ele. Então o diabo está usando essa criança para mexer com você. Primeiro que você vai limpar o seu coração, você vai perdoar essa criança, senão você vai fazer mal para você. Você sabe que não é ele, não é ela. E a gente, mas vai continuar mexendo. Não vai continuar, amigo, porque Deus é um Deus de justiça. Se você perdoar o garotinho, se você entender que não é ele, nós vamos orar e isso vai sair da vida dele e não vai ficar mais com você. Você está entendendo? Pô? Você acredita no que eu estou falando? Acredita. Aí ela limpou o rostinho, deixou para lá. Aí eu fui para casa e orei. No outro coisa que teve ali, o cara tinha normal brincando com ela, acabou o problema. Entendeu? Agora você incita o ódio na menina. Hã? Outra coisa também foi uma festa que teve, que pegaram a bola dela. Pegaram o brinquedo dela. Ela ganhou um brinquedo no Dia das Crianças. E aí veio uma outra criança, pegou o brinquedo dela e meteu o pé. Ah, meu choro. Falei, menino, presta atenção. Jesus disse que alguém tomar o que é teu, não torna a pedir. Deixa essa criança, não entregar ela na mão de Deus, deixa ela levar esse troço. Ah, mas não tem outro na festa. Depois Deus vai te dar outro, até melhor. Que você abrir mão, se perdoou. Falei, olha, eu vou te falar um negócio, eu não sei aonde que foi, quem foi, se foi no mesmo lugar, se não foi, mas eu sei que ela ganhou um presentezinho bem melhor do que aquele lá. Aí eu falei, tá vendo? Sabe o que é isso aí? É porque você deixou quieto, você perdoou. Aí Deus olhou para você e te deu uma coisa melhor. Não valeu a pena obedecer a Deus? Pronto, aprendeu. Você vai entendendo? Agora você não ensina, a criança ensina errado. Você quer ensinar igual as pessoas do mundo. Te belisca também. Irmão, que é isso que você está fazendo com seu irmão? Mal você está olhando. Você está ensinando a ser igual do mundo. Não é assim. Ah, mas é porque meu filho é cristão, é tonto, vai ficar apanhando. Irmão, você não sabe orar, não. Você sabe que a nossa luta não é carne e sangue. É igual o problemazinho que estava lá que eu te falei. Eu orei a Deus, pronto, acabou. Quando a menininha fez as pazes, não mexeu com nada dela, acabou o problema. Porque Deus não é um Deus de confusão. Ele sabe livrar você se você obedece. Agora, se você quiser bater de frente, fazer igual o pessoal do mundo, infelizmente você não vai ensinar os seus filhos tudo errado. E é um dever nosso, que ele disse, ensina o caminho que se deve andar. Então, quem é que tem que ensinar? Nós. Entendeu? Aí não ensina. Ô, mãe. Deus abençoe a paz. Eu tirei a blusa de pena, mãe. Ai, Jesus. Agora ela tá mandando uma mensagem aqui para mim. Hoje você está mais bonita, porque eu vim aqui na correria. Eu fiz uns 2, 3 cultos com uma blusa com pena. Vem cá, por que você não tira aquela blusa de pena? A blusa que tu acha que o que está acontecendo? Você não tira essa blusa de pena? Aí eu falei, não, mas eu tenho outra blusa aqui, que eu tava em correria com criança. Aí a senhora tá achando eu mais bonita que eu tirei a blusa de pena, viu? Entendeu? Deus abençoe, paz. Entendeu como é que funciona, pessoal? Não faça isso. Você ensinar errado, isso também é um pecado. O que eu aprendi, eu ensino. Eu não ensino se você pode, claro que não. É igual briguinha entre eles dentro de casa, não tem? É, irmão, em vez em quando você mora junto. Aí você apazigua, bem-aventurado, os pacificadores. Aí você bota a lenha na fogueira mesmo, tem uma meio esquisita, faz isso não. Entendeu? O que você tem que falar? Perdoa teu irmão, vamos orar.
Nossa luta não é carne e sangue, vamos orar por ela. Mas não fica batendo boca, discutindo, que Deus me ensinou, eu ensino. Não bate boca, não discute, vamos orar. Mas é assim que a gente tem que fazer. Bater boca vai ser pior. Não vai mudar nada. Eu ensino meus filhos desse jeito. Entendeu? Senão o que adianta a gente estar aprendendo e ensinar tudo errado? Não vai funcionar. Amanhã ou depois a criança vai ficar violento, o diabo vai entrar, você vai querer controlar, mas você não ensinou quando era criança. E aí? Sim ou não? Entendeu? Quando a Yarminha era pequenininha, que tinha esses probleminhas, já pensou se eu ensinasse ela assim? Agora olha o tamanho dela. Olha aquele ela já não é pequenininha, né? Aquele armatudo que cai, dá ruim. O problema é assim, eu que estava ensinando ela assim. E aí? Aí ele está falando assim, ó, lá no Isaías 41, versículo 8. Ah, sim. Minha mãe falou para dar um abraço, mandar um abraço para o aquário. O aquário dela. Sereia, amém, mãe. Aí ela está dizendo, Isaías 8, né? Isaías 41, versículo 8. Ele está dizendo assim, ó, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Porque vamos dar uma paradinha aqui, você tem que entender o seguinte, Deus, Ele que escolheu você e eu. A qual elegi. O que é eleger? Eu escolhi você. E outra coisa que você tem que pensar, você não tem que pensar em voltar atrás e desistir. Mas tá muito difícil, não sei o que, porque quando Deus escolheu você, Ele confiou em você. Quando Ele entregou a sua família na sua mão, a responsabilidade na sua mão, coisas que Ele entregou para você, é que Ele confiou que você vai cumprir o que Ele te deu para fazer. Porque Deus, Ele não dá nada que você não seja capaz de suportar. Ele confiou em você, então você precisa levantar a sua cabeça. Você não pode parar no meio do caminho. Glória a Deus, você foi escolhido. E quando nós somos escolhidos por Deus, outra coisa que você tem que entender é que Ele capacita você. Marca aqui e vamos no Mateus 10. Vou mostrar um negócio para vocês. Mateus 10, versículo 1. Mateus 10, 1. Acharam? Ó, aqui ele está falando como Jesus. Qual é o título que está na sua Bíblia? Missão, né? Isso aqui é o chamado. Quando Jesus Cristo escolheu os apóstolos. Sim ou não? Mateus 10, versículo 1. Nós, quando escolheu os discípulos. Gente, o mundo pode ter mudado. Mas Jesus é o mesmo. E Ele continua trabalhando desse jeito. Você e eu é como se fosse o Pedro, João dessa época. Porque nós fomos escolhidos, nós fomos elegidos por Deus. Por isso que nós estamos aqui. Sim ou não? Vocês estão entendendo direitinho? Nós fomos escolhidos. E nós não fomos escolhidos por Deus para dar para trás, não. Você vê que teve muitos discípulos, depois lá para frente, que abandonaram Jesus, que vieram e vindo, depois abandonaram Jesus. Mas o que ele escolheu ali adentro, não abandonou Jesus, não. O único ali que traiu Jesus foi o Judas, porque já era uma profecia, ele era o filho da perdição. Mas os que Jesus escolheu a dedinho ali, nenhum deles voltaram atrás, é igual a gente. Nós fomos escolhidos por Deus assim a dedo. No meio de milhões de pessoas, Deus escolheu a gente para a salvação nossa e da nossa família. E dentro de uma família, o que ele faz? Ele sempre escolhe um. Você é como se fosse Josué ou Moisés de dentro da sua casa. Se fosse Gideão.
Ele sempre escolhe um que é para usar para salvar a família. Deus escolheu você. Ele confia em você. Você não pode voltar atrás. Entendeu? E ele, quando ele escolhe, ele já te capacitou. Você ainda não entendeu isso. Talvez você ainda não entendeu quem você é no mundo espiritual. Aí você pensa que vai perder a batalha. Meu Deus, mas o diabo não pode com você. Você lembra, o Aline, que você me mandou uma mensagem falando isso? Como é que tá, Eloá? Mandou a mensagem pela Eloá? Você me mandou a mensagem de manhã. Quando foi de tarde, a Armin... Não, você mandou a mensagem para mim. Eu orei, Não, foi de noitinha, não foi? De noitinha. Quando eu voltei da igreja que eu deitei, do lado da Armin cheio de frio e cheio de coberta, e a Armin ardendo em febre. E o que foi? Minha garganta. Você tinha parado aí lá, não foi? Falei, tá amarrado isso aí em nome de Jesus, tá atacando garganta dos outros. Aí ficou, moedinha, mãe, não tô conseguindo engolir. Eu botei a mão na cabeça dela, Satanás, em nome de Jesus, você não vai encostar aqui. Vai embora, pega tudo que é seu, vai embora, sai. Aí eu até comentei ontem comigo, né? Aí eu digo, mãe, dá um antibiótico, não sei o que. Eu falei, Igor, já repreendi, esse troço vai ter que sair. Em nome de Jesus, acabou. Saiu. Tá lá, né? Saiu com febre, acabou tudo. Então, às vezes, você se desespera porque você ainda não entendeu quem você é. Você tem capacidade de mandar aquele troço embora e que a sua família não pode mexer. Não pode, por isso que eu estou falando, a importância de você andar com Deus. Você não pode se afastar de Deus. Se se afastar de Deus, você perde essa autoridade. Mas você com Deus, você não tem como, diabo. Você é uma autoridade, Jesus te capacitou. Tiver alguém doente dentro da sua casa, você pode botar a mão na cabeça da pessoa, você pode exigir que o mal saia e sair. E Jesus te deu esse poder. Glória a Deus, ele pode tentar resistir um pouquinho, o diabo é mentiroso. Aí você orou, aí que a pessoa entendeu. A pessoa estava quietinha ali, você orou, parece até que piorou, mas não, mentira. A Bíblia diz que resistir o diabo, ele é mentiroso. Você tem que botar a mão, mandar embora, sair mesmo, pronto, acabou. Não vai mexer com a minha família, não mexe. Jesus te deu essa capacidade, nós fomos escolhidos por Deus. Aí ele está dizendo aqui, olha o que aconteceu quando Jesus escolheu. E chamando os 12 discípulos, qual foi a primeira coisa que Jesus fez, pessoal? Deu-lhes poder. Olha só, a primeira coisa, ele nem tinha escolhido ainda eles direito. Aqui, ó. Ele diz, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para fazer o quê, pessoal? Curar toda enfermidade e todo mal. Isso você já recebeu de Deus, irmão. Assim que você aceitou Jesus, você desceu pelas águas, você já recebeu isso aí. Você tem isso. O diabo fazendo uma gracinha, arrumando um mau problema dentro da tua casa, você pode usar o poder de Deus para paralisar aquilo ali. O diabo está lá tentando destruir seu casamento. Mas por que o casamento não funciona? Porque você fica com raiva do seu marido, da sua esposa. Você está errando algo. A nossa luta não é carne. Você tem que ir para cima do diabo, que está usando a pessoa. Aí sim aquilo sai. Olha, demônio, eu não te aceito. Tu vai soltar meu marido, tu vai sair do meu casamento, porque eu sei que é você que está tentando destruir. Você que está fazendo a gente brigar, você que está fazendo a gente se desentender, tu vai sair. Eu estou mandando você sair. Ou você espera seu marido sair, sua esposa sair, quando você estiver sozinho em casa, você vai sair do meu quarto, da minha cama, e você fica amarrado e não dá embora, irmão. Pegando um sal desse aqui, ou jogar nos cantos aqui, tu não fica. Em nome de Jesus, irmão, tua casa vai ter igual paz. É porque a pessoa não usa o poder de Deus. Entendeu? E não se fortalece, porque essa campanha de sexta-feira, eu não estou falando para você ficar socado na igreja, não, mas, irmão, você não sabe a importância que tem. Isso é uma de quebra de maldição, isso é de libertação da família. Por isso que a gente dá esse sal, esse sabor, para você se armar e lutar. Mas você não pode ficar parado, deixando o diabo destruir seu casamento, destruir sua família, carregar tudo que é seu, acabar com a sua prosperidade. Aí você fica ali parado olhando, né? O povo lá de Israel, eles estavam tudo assim, os medianitas vinham, roubavam a comida na frente deles, iam embora, eles tudo parados. O único que se levantou foi Gideão. Gideão não.
Eu vou ter que dar um jeito nisso. Eu não posso deixar esse cara continuar. Um homem só dentro de casa levantou. Você tem que ser um gideão da sua família, irmão. Ninguém ora, ninguém busca Deus, ninguém quer saber de nada. Se levanta você. Entendeu? Você está sendo ensinado para isso. Você está sendo capaz, você foi capacitado para isso. Agora, se você não fizer isso, é igual eu. Eu senti um clima meio pesado lá em casa essa madrugada. Entendeu? A Yasmin meio mexerucazinha, por causa da garganta. Aí daqui a pouco o Fernando me coisando, me guinta um pouquinho com febre. Eu falei, ixi, entendeu? Trocinho daqui. Eu acordei de madrugada, o que eu fiz? Eu fui usar o que Deus me deu, irmão. Orei, entendeu? Eu apresentei a Deus, em seguida eu falei, Senhor, o Senhor falou que me deu poder e autoridade. Meu celular parou de madrugada, não queria ligar de jeito nenhum. Eu falei, ih, tá repreendido. Eu sentei lá na beira da cama, mandei que esse troço sair tudo. Da minha vida, da vida de vocês, da vida dos membros, da vida entendeu? Dos enfermos. Você tem que usar o poder de Deus. Se você não usar, meu Deus do céu, o bichinho vai ficar à vontade. Você tá entendendo? Aí daqui a pouco tava tudo tranquilo. A minha acordou bem, minha acordou bem. Aí se eu não acordo para orar, não manda aqueles troços embora. Ele ia estar lá. Agora tá ali, tá indo pro hospital, tá no UPA. Eu não orei, eu não amarrei, não mandei embora, não fiz nada. E eu tô aonde? Na igreja. Tá? Pensa você que você vai me parar, vai me pedir de ir para a igreja. Não, vai não. Quem tem que parar é o diabo, é ele que tem que sair da minha frente, não eu. Eu não vou abandonar Jesus. Você está entendendo? Então funciona desse jeito. Você tem que usar o que Deus ele te deu. Você só não usa se você não quiser. Aí, se você quiser ficar com as armas paradas no meio da guerra, você não pode reclamar assim mesmo. Sem uma bazuca. Nem sei se se usa mais isso, né? Na tua direção. Só depois que você está parada ali, irmão. No meio da batalha. Já viu um soldado descansando, tomando água de coco no meio da batalha? Fala sério. Não? Daqui a pouco é um canhão próximo. Não tá certo, não. Tem que batalhar. Então ele está falando o quê? Vamos lá. Ele está dizendo assim, ó. Vamos repetir aqui. Chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Não é isso? Para os expulsarem e para fazer o quê? Curarem toda enfermidade, todo mal. Você pode fazer isso. Ô Satanás, tu vai sair. Tu vai soltar meus filhos, que eu vou lembrar vocês que são herança do Senhor. E até minha saúde tu vai sair também. E você vai mandando o troço sair. Sai da minha prosperidade, sai daqui, sai dali. Sai. Irmão, você não está vendo no mundo espiritual, mas sai. Glória a Deus. Aí ele está falando assim, ó. Vamos lá. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Aí aqui, ele está falando a lista dos apóstolos, não é isso? Vamos dar uma paradinha aqui. Tu tá vendo? Quando ele chamou assim, ele já botou os 12 assim, antes de falar o nome, quando ele elegeu esses apóstolos, como ele escolheu, ele já tinha dado, já tinha capacitado eles. É igual você, quando Deus te chamou, ele já te capacitou, irmão. Você tem capacidade, só que orar, vir na igreja se fortalecer da palavra, participar de uma campanha de libertação forte. Você está indo amarrar um demônio, isso é você que tem que fazer, Deus não vai poder fazer por você. Entendeu? Isso é você já é o gideão da sua casa, tem que ir para cima. Isso é como se fosse Josué, Deus está falando, esforça, eu estou contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, mas esforça-te e levanta daí e passa esse povo. Josué tinha que fazer a parte dele. Eu vou com você, você vai vencer, mas você tem que ir. Guiar o povo, você está entendendo? É o que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes a pessoa acha que ficar ali parado, Deus vai fazer tudo. Não, você tem que orar. Eu, por exemplo, já estava lá atacando, mas se eu me levanto de madrugada, não tomo uma atitude, não levanto, não oro, não amarro o demônio, ele ia sair. Não ia. E eu ia reclamar com Deus, Deus ia falar, ué, Fernanda, você não fez nada, eu te dei o poder. Você está quieta aí, parada, fazer o quê? Você quer o quê? Que eu vou descer aí? Eu vou usar o poder, se eu já te dei o poder. Estou esperando você agir, orar, arrepender o mal para poder fazer alguma coisa. Entendeu?
que o meu pastor explicou, Deus, ele tem anjos a serviço dele. Anjos que servem a Deus. E esses anjos, eles têm a missão de quando você e eu somos de Jesus, nós oramos, repreendemos o mal, paralisamos a ação do mal, às vezes a gente faz um jejum, aquela coisa toda. Ele tem a missão de quando nós damos a ordem, aí Deus também ordena o anjo para vir. Você está entendendo? O anjo ele fica ali, ele está às ordens de Deus. Ele para descer, ele só vai lutar quando Deus falar, vai. E quando que Deus fala vai? Quando você usa o poder de Deus. Esses anjos ele tem que vir executar o que você falou. Se é o demônio que está atacando tua mãe, teu avô, sei lá, sai em nome de Jesus do fulano, os anjos lá, é guerra, entendeu? O dever deles tirar aqueles demônios de lá, porque você deu a ordem. Mas se você não falar nada, ele fica lá, você está entendendo? Ah, mas não está vendo atacar? Tá, mas Jesus não mandou você usar o poder, você não usou. Vou fazer o quê? E tem coisa que não adianta. Você, mas por que Deus não apareceu, não mandou? Mas Deus vai ficar mandando toda a vida, Deus já está falando através do pastor para você olhar. Por exemplo, assim, eu confio nas orações do meu pastor. Então, ontem à noite, eu pedi o meu pastor para orar, né, por a gente. Mas de madrugada aconteceu isso. Eu confio nas orações dele, mas sabe por que eu não liguei para ele fazer isso? Porque eu já sei que eu tenho que fazer isso, eu já aprendi, ele já me ensinou que é assim. Ele falou, Fabiano, quando o troço levantar, ora, nessa hora, amarra o demônio, manda embora, ele já me ensinou. Entendeu? Agora já pensou, você, poxa, eu tenho que escrever meu nome, tem que ligar de novo pro professor para perguntar que medo. Você já aprendeu assim no seu nome. O cara tá te ligando pro professor de madrugada, não que lê também. Entendeu? É isso, não que você não deva ligar para o seu nome, é isso não. Você tá vendo que não tá dando para você, o negócio tá pesado, né? Porque às vezes tem coisas que você tá vendo que não tá dando sozinha. Às vezes eu ligo meu pastor de madrugada, pastor, ajuda aí, porque tá acontecendo isso, não tá dando, já amarrei aqui, mas o próximo tá insistindo aí. Aí eu pego, mas tem coisas que você mesmo pode fazer. Entendeu? Você mesmo pode fazer. Você que Deus confia em você, o diabo tem medo de você que não confia em você ainda. Você que não acredita em você, entendeu? O diabo já sabe. Se você falar, ele vai ter que sair. Deus acredita, porque ele sabe que ele já te deu o poder, ele acredita. Você que não está acreditando, hein? Você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a acreditar, entendeu? Então, isso aqui, eu estou mostrando aqui que ele elegeu, ele chamou os discípulos. Agora vamos voltar lá no Isaías 41. Aí ele está falando aqui, ó, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, eu escolhi você. Você não é uma pessoa, sou muito esperto lá na igreja que eu quis. Não. Você foi escolhido, entendeu? Por isso que você não pode dar para trás. Se dar para trás é um perigo. Lembra do Jonas? Jonas foi escolhido. Ele foi para o outro lado que não tinha nada a ver. Aí ele está dizendo assim, ó. Semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde o confim da terra, e chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o quê? Meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Vamos dar uma paradinha aqui? Deus escolheu você. Tem pessoas que falam assim, Deus, mas por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor me abandonou? Ele está falando aqui, eu não te rejeitei. Deus não rejeita ninguém. As pessoas que se afastam dele. Você está entendendo? A pessoa vai, deixa de buscar Deus, vai se afastando. E aí ele não pode forçar você a ficar com ele. Você está entendendo? Sim ou não? Se você quer lá abraçar uma pessoa, a pessoa não quer te abraçar de jeito nenhum, te empurra e tudo. Você vai fazer o quê? Vai forçar ela? Não, tu tem que me abraçar. Pô, não é assim. É igual Deus, as pessoas vão se afastando. Aí depois fica, Deus, o Senhor me rejeitou? Ele, não, eu não te rejeitei. Você que foi embora. O filho pródigo, Deus não abandonou o filho pródigo. Não mandou ele embora, não expulsou ele de casa. Ele foi por quê? Porque ele quis. Ele que quis se afastar de Deus.
Então tem horas que a gente fica, meu Deus, mas por que está dando tudo errado? O Senhor me abandonou. Não. Ele não abandonou. Nós, às vezes, se afastamos. O que a gente tem que fazer? Voltar. Está vivo? Você está respirando? Tô. Volta. Você entendeu? Volta. Às vezes a pessoa fala assim, pastora, mas graças a Deus eu não me desvia, que eu não saí de vez da igreja. Tem hora que a pessoa se desvia dentro da igreja. A pessoa esfria, não ora mais como orava antes. Ela não acredita mais em nada. Não aconteceu bênção nenhuma. Você está entendendo? A pessoa vai descaminhar, se afastando. Se acontecer, aconteceu. Não pode ser assim. Você tem que voltar. Senhor, me ajuda a voltar ao primeiro amor, te buscar mais. Entendeu? Ouvir mais a tua palavra e tal. E você vai ouvindo e orando, você vai se fortalecendo de novo. Daqui a pouco você está firme de novo com Deus. Entendeu? Então Deus não rejeitou. Ele está falando, eu te escolhi, eu te rejeitei. Entendeu? Aí às vezes ele fala, foi você que se afastou de mim, mas ele está lá no mesmo lugar esperando. É só você mudar, você já sabe o endereço. Pastor, qual é o endereço? Senhor, se confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar. Esse é o endereço. Pai, me dá força para mim não fazer mais isso. Eu estou voltando para a tua presença. Acabou. Tá igual a mulher que ela veio aqui. Pastor, foi um casal. Pastor, preciso muito de ajuda. Jesus. A gente não chora. Aí que eu faço cada coisa. Preciso de ajuda. Eu falei, o que foi? Casal. O que houve? Não, porque eu errei de novo, a gente errou de novo, porque a gente se desviou. Mas aí, o que acontece? A gente foi numa igreja há um tempo atrás, primeiro a gente se desviou e a gente estava afastado. E aí a gente foi numa igreja aí um tempo atrás. Que homem usado por Deus, pastor. Olha, a senhora tem que ver, o cara é o de Deus mesmo. Quem é o homem de Deus? Eu falei, resolveu o nosso problema. Eu falei, eu tô sabe, eu falei, o que ele fez para resolver o problema? Ele falou o seguinte, olha, vamos resolver isso. Eu vou batizar vocês de novo. Porque aí vai resolver isso aí, que vocês se afastaram, pecaram esse tempo todo. Pastor, resolveu nosso problema, nós batizamos de novo. Aí eu falei, e aí? Aí acabou os pecados, se desviou. Pastor, graças a Deus. Aí agora a gente desviamos de novo. Aí eu estou perguntando assim, olha, tem como a senhora batizar a gente? Eu vou ficar batizando a vida toda. Haja água. Não, esse aí pode tomar banho, haja água. Sabe essas coisas assim desse jeito? Pecou, sai daqui, pega, vou lá, batizo de novo. Aí sai daqui, pega. Minha filha fica lá dentro da piscina. Ela fica morando lá dentro da piscina, então fica lá pro mundo lá de vez. Eu olhei sério pra cara dele, então na mente dele o problema estava resolvido. Eu batizava ele, acabou mesmo. Aí eu conversando com ele, olhei pra cara dele assim. E aí eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você já foi batizado. Então o seu caso é você se afastou de Deus, você sente que pecou. Foi. Então você tem que fazer um conserto com Deus. Mas um conserto assim, pedir força a Deus, perdão, e pedir força a Deus para vocês permanecer com Jesus. Entendeu? Largar os pecados, não tem para onde correr, você tem que pedir força para largar o pecado. E ficar firme com Deus, porque o batismo não vai fazer mais diferença nenhuma na vida de vocês. Batismo é um batismo, está escrito lá no livro de Efésios. Há um só Deus, um só batismo e um só Espírito. Entendeu? Tanto é que a Bíblia diz que quando a pessoa é batizada, ela conhece o dom de Deus e ela se desvia, não há mais nada que possa fazer. A não ser que ela se arrependa, pode sair com um arrependimento sincero mesmo, deseja assim, largar os pecados e volte, mas volte disposta, gente, como filho pródigo. O filho pródigo voltou para ficar. Tem gente que brinca com Deus, a pessoa foi lá, veio, volta assim, me perdoa, daqui a pouco, Deus sabe quando a pessoa está sendo sincera, está se arrependendo, ou quando ela já acostumou com o pecado. Aquele ali já tinha se acostumado, lá pecava e batizar. E lá pecava, por isso que eu tô rindo, não encara tipo de coisa assim.
batizar e resolver o problema. E nem resolve, porque se a pessoa batizar, o coração dela tá sujo, mal, não perdoou, não se arrependeu, não adianta o quê? Só foi um banho. Ela só tomou um banho. Eu vou embora, mas a vida dela, o coração meu que tinha que limpar, não limpou. Entendeu? Foi só um banho que ela tomou. Coisa séria, você aí gosta de piscina, você vai de bar. Aconteceu isso. Entendeu? Então, ele está falando aqui. Ele diz assim, ó. A ti te escolhi, não te rejeitei. Deus não rejeitou você. Glória a Deus. Deus não rejeita a gente. Às vezes a gente se afasta. Mas se afastou, volta. Você está vivo. Glória a Deus. E ele está falando aqui, ó. Não temais. Não temas. Porque eu sou contigo. Não é isso? Sabe o que é isso que ele está falando? É a mesma coisa que falar assim, não tenha medo. Tem hora que as pessoas têm medo, sabia? Às vezes tem hora que acontece um negocinho lá na tua casa, dá medo de você perder sua família. E se seu filho morrer? Você está entendendo? E se a gente passar fome? Acabou tudo, já estou devendo isso, estou devendo aquilo. Se a gente não tiver mais nada para comer, se a gente for despejar, e se a gente, se fulano morrer, se não der certo, isso é medo. Entendeu? Medo não é só vamos esconder, senão vamos matar, não é só isso que é medo, não. Medo é quando você espera o negativo, você pensa que vai dar errado, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, já orou, mas não vai acontecer nada, isso é medo. Você é um tipo de crer, mas no negativo, entendeu? Fé é você crer no positivo. E medo é você crer no negativo. E ele está falando lá para você não ter medo. Ele falou, não tenha medo porque eu estou contigo. Por quê? Porque se Deus está contigo, quem vai poder te destruir? Hã? Medo tem que estar longe de Deus. Por isso que eu estou falando, longe de Deus é um perigo. Você e a sua família é mercê do diabo. Ele pode roubar, matar e destruir, ele pode destruir você e sua família. Mas você, com Deus, você não tem necessidade de ter medo. Porque o Deus, ele não existe nada comparado a Deus, nada maior do que Deus. Deus tem o controle de tudo. O fôlego da nossa vida nas mãos dele. E o que ele determinar lá vai ser. Se ele falar, vai viver, não pode a medicina que for dizer que vai morrer, mas vai viver. Que é ele que dá a palavra final. E aí? Também se ele falar que ele vai morrer, irmão, pode a medicina fazer o que for, não vai dar não. Chegou a hora de ver a pessoa ir embora. Você está entendendo? Pode pagar milhões, milhinhos. É Deus é que faz as coisas, não tem para onde correr. Eu estou com uma irmã aí, tá bem, tá indo na igreja todo dia. O médico falou para ela que ela tinha 1 mês de vida. A família estava todo mundo chorando, já vendo o que ia fazer da vida. Falou, não vai passar de 1 mês. Ela pode ir até para casa e tudo, mas não há mais nada que eu possa fazer por ela. Pastor, e aí? A mulher está aí, vamos fazer 1 ano. A mulher está na igreja, está forte, está saudável. Entendeu? Porque quem dá a última palavra é quem? É Deus. Aquela criancinha, o Ravi, que a gente estava orando, que teve morte cerebral, e falaram que aquela criança não ia se mexer mais. Se ficasse viva, ia ficar vegetando. E os médicos queriam que desligasse o aparelho. Ele estava em coma, não acordava mais. A garota acordou, o garoto está em casa. Tem vídeo do menino ali vendo desenho, brincando. E aí? A última palavra é de quem? De Deus. Então, se Deus está contigo, não há por que temer. E ele está dizendo aqui, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Que é você, sabe o que é assombrar? Você anda assustado. Hã? Você só vive assustado. Tem gente que você vai encostar nela, ela faz assim. Já viu? A pessoa anda assustada com medo. Nada, que susto. Não anda só. Tem gente que anda assim. Você anda assustada, anda com medo, anda ansiosa. A pessoa está almoçando ali, mas a comida nem desce.
Às vezes até uma comida legalzinha, você está comendo ali, mas a comida, sabe, você não está saboreando a comida, sabe por quê? Você já está ansioso, o que você vai montar? Você está almoçando. Nem acabou ainda a comida, você já está... Você tá, comida nem dessa, você nem está comendo, você já está pensando que você vai jantar. Entendeu? O hoje nem acabou, você já está desesperado por causa de amanhã. Ai, meu Deus, amanhã também não sei o que lá. Eu ainda não tenho dinheiro para pagar, meu Deus. Você está entendendo? Deus proverá, gente. Você tem que aprender a orar e confiar em Deus. Você não vai se matar porque tem boleto para pagar, vai fazer o quê? Você vai se cabelar toda, arrancar os cabelos, se matar? Não tem pra onde correr, tem que orar. Pastor, mas está correndo juros, Deus está vendo os juros, tudo que está correndo, gente. Se ele não fizer, mais ninguém vai fazer. Você tem que chegar para Deus, Senhor. Eu preciso da sua ajuda, eu tenho isso aqui e crer. Se você não crer, não acontece nada. E ele está falando aqui, ó. Não te rejeitei, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não é isso? Aí ele está dizendo, eu te esforço, que tem hora que você se sente meio cansada. Ah, Senhor, estou tão cansado, tanta luta. É isso aqui que ainda não funcionou, é aquilo ali que não sei o que, estou meio cansado. Ele está dizendo, eu te esforço. É Ele que te sustenta, pessoal. A nossa força vem de onde? Do Senhor. Tu acha que, eu sou uma pessoa que eu sou pastora, eu sou mãe, eu sou vó, eu sou viúva. Você está entendendo? Tem casa para cuidar, comida para fazer. Eu vou sair daqui fazer comida. Hoje é domingo, eu vou para casa fazer comida. Eu tenho minhas coisas, conta para pagar. Você está entendendo? Conta não é só daqui da igreja, não. Tem minhas contas particulares para pagar. Cartão de crédito, aqueles jurinhos nojentos, vai embora. Só que o que acontece? Eu faço tantas coisas, assim, correria do dia a dia, né? E as coisas que Deus supre na minha vida, tudo isso é pela fé, gente. Porque eu entendo que é Deus que faz na minha vida, não sou eu. É porque eu vou orando a Deus, Senhor, o Senhor conhece minhas necessidades, quando o Senhor me escolheu, o Senhor já sabia. Quando o Senhor levou lá o meu esposo, lá também o Senhor já sabia que eu ia precisar que o Senhor cuidasse de mim, das minhas filhas. E eu não tenho com Deus, então eu estou com isso aqui para pagar, se eu não pagar isso aqui, vai sujar meu nome, está na tua mão. Ué, você está entendendo? Ele não é meu Deus, eu tenho que abrir o meu coração para Ele. A Bíblia não diz lançai sobre Ele as vossas ansiedades? Sim ou não? Eu fiquei com meu marido também, né? E às vezes não é só questão de ter marido, de não ter marido, não, porque eu também fiquei com meu marido aí na igreja, aí meu marido ficou uns 2 anos desempregado. A gente na igreja orando, jejuando, e ele já ia para a igreja também comigo, e nós dois orando, jejuando, buscando a Deus. Tinha vez que a gente ia lá no pastor Mota, lá, essas coisas tem esses alimentos que o pessoal traz para a Santa Ceia. A gente já viveu muito disso. Chegava lá, o pastor, Samuel, Fabiano, junta aí o que a situação é lá. Às vezes o pastor jogava a cesta quando ganhava, né? Porque às vezes tem pessoas lá que são empresários, às vezes Deus tocava lá no coração deles. Lá eles compravam mais cesta para distribuir. Aí o pastor lembrava logo da gente. Botava lá dentro do carro, levava lá pra gente e ficou 2 anos. Eu ia fazer o quê? Eu vou matar ele? Ele vai me matar? A gente vai se matar junto? Às vezes é a mim querendo biscoito, pequenininho. Tá certo, ele ficava mais nervoso do que eu, assim, nervoso inteiro. Ele não ficava nervoso, agressivo, mas fica tadinho. Às vezes meu marido nem dormia direito. Eu acordava de madrugada e tava aí. O que foi? Ah, meu Deus. Às vezes é ruim querendo as coisas assim. Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Às vezes eu acordava e estava orando no quintal. Daqui a pouco o que aconteceu? Passou aquela lutazinha ali com o vento, né? Deus proveu, a gente orando, porque tem gente que desiste rápido. Deus provou um bom emprego para ele. Aí, eu achei que não era de Deus, porque era lá em Saracuruna. Falei, pô, não é possível. Que serviço longe é esse, depois de Caxias?
Mas eu não sei se era de Deus, né? Passagem, tudo direitinho. Aquele cartãozinho, né, de passagem, os direitos dele, tudo direitinho. O cara ainda pagou por uma beiradinha a mais a ele. E ele ficou lá e, olha, o pagamento era no dia certinho. O cara da oficina, o dono da oficina, pegou uma amizade com ele, que até o nome do filho dele ele botou de Samuel. O pessoal era todo de outra religião lá, né? E começou a chamar o Samuel dentro do escritório. Vem cá, Samuel, ensina aqui pra gente. Quem é Samuel na Bíblia? E tal. Samuel conseguiu, até hoje, pro filho dele, até mandou mensagem às vezes para da Yasmin. Agora a filhinha dele, ele tem uma filhinha também, o nome dela é Luiz. Aí quer dizer que pegou uma amizade com Samuel e ele ficou lá nesse serviço ali e ele conseguiu comprar um carrinho, conseguiu fazer autoescola. E a gente, final de semana, pegava e saía para comer pizza com as crianças. Deus abriu as portas. Mas nós fomos perseverantes, lutamos ali juntos. A gente tem que saber vencer, gente. Aí se desespera, entendeu? Tem casal que não aguenta até separa, vai embora então. Porque às vezes o desemprego, a dificuldade, mexe um pouco com o casamento. Porque o homem fica meio abalado, tem pra onde correr. O homem desempregado ele fica meio abaladinho. Se a mulher não entender, tem dia que nem para namorar o cara tem cabeça. Começa a vencer o boleto, ele não tem como pagar. Você não vai entender? As contas vão chegando, o cara não tem nem para namorar, o cara tem cabeça, vai acontecer. Então a gente tem que ter sabedoria, pessoal. Assim, não podemos desistir. Você não tem ideia do poder que tem a oração. É que a vida, mas eu já oro, irmão, ora mais. Não custa nada, gente. Você não tem um tempinho. Às vezes, eu quando tenho um tempinho, eu oro várias vezes por dia. Eu oro de manhã. Aí, depois do almoço, assim, de tardinha, assim, dou uma escapadinha. Oro mais um pouco. De noite eu oro, mas de madrugada eu estou sempre orando. Você não tem ideia do poder que tem a oração. Lembra da viúva, um juiz injusto? Toda hora ela julga a minha causa. Lembra que Deus falou? Ela ficou perturbando aquele juiz, não aguentou mais ela. Eu julgava a causa dessa, falei, bora, deixa em paz. E Jesus, Deus falou, Deus não fará justiça a seus escolhidos. Um juiz injusto, imagina Deus. Aí você vai lá, Pai, em nome de Jesus, ele olha para você, você não quer. Aí você vai, conversa com você, não vai chegar falando logo isso, né? Daqui a pouco você, não, senhor, tem uma portinha de emprego que eu pedi e tal. Entendeu? Aí de tardinho você vai lá de novo, com aquele jeitinho, né? Já viu o filho quando tá aquele interior? Vai lá com aquele jeitinho, fala, não, senhor, quer uma portinha, daqui a pouco a porta abre. Você tá entendendo? Deus, vou resolver isso aí. Pode deixar que eu vou resolver. Daqui a pouco o troço lá. Mas a pessoa desiste. Entendeu? Não dá a acontecer, mas não, Deus não está nem me ouvindo. Aí complica tudo, entendeu? Aí ele está dizendo aí, eu estou te falando, meu marido ficou aí. Sem brincadeira nenhuma. Quase 2 anos desempregado. A minha pequenininha. E a gente vivia assim, ele fazia um biscatinho aqui, de vez em quando surgia, quando não parecia piscar de jeito nenhum, não ajudava alguma coisa. Ou um parente, ou um pastor, e aí foi levando. Quem pagava a nossa conta de luz era o pastor Mota. A gente não tinha dinheiro para pagar, ele desempregado. Aí depois Deus proveu o emprego para ele. Aí ele falou, não, pastor, agora deixa a gente. Aí o Samuel passou para mim. Então ele está falando aqui, vamos lá. Eu te esforço e te ajudo. É isso? Ele está falando que te ajuda. Olha só que oportunidade, hein? Ele dizendo que te ajuda, você não vai pedir ajuda dele. E te ajudo, te sustento. Não é isso? O que você quer que é sustentar? Para você não cair. Com a destra da minha justiça, que é com a mão dele, poderosa. Envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo. Perecerão.
Buscar-o-ás, mas não acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, como coisa que não é nada, os que guerrearem contra ti. Por quê, pessoal? Presta bem atenção. Tudo que o diabo tentar levantar contra você, não vai para frente. É doença, é problema, é querer destruir sua família, é querer acabar com a sua prosperidade, com a sua fé, nada vai para frente. Porque se Deus está com você, ele vai destruindo, gente, ele vai na frente. Ele está na tua frente. Então, se tiver vamos supor assim um exemplo. Vamos botar assim. Vocês vão entender direitinho que todos vocês têm filhos. Vamos supor que vocês estão numa trilha que só dá para passar uma pessoa de uma vez. Você está na frente. E seu filho está vindo lá atrás, a sua filha. Aí no meio da trilha você encontra um caco de vidro enorme. O que você vai fazer com esse caco de vidro? Vai pular e vai deixar ele ali. Uma madeira cheia de prego assim viradas. O que você vai fazer? Tu vai tirar para o teu filho não pisar, não é isso? É assim é Deus, irmão. Ele vai na frente. Então o que for para te destruir, ele vai tirando, ele vai tirando. Você está entendendo? Aí ele diz, por quê? Lá no 13, né? Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, às vezes você, pastor, mas não está dando para mim, está difícil, mas ele está falando que te ajuda. Segura pela sua mão e te ajuda. Então, tem motivo de você parar e você desistir? Não tem. Você já vai parar, vai para onde? Você com Deus, ele te ajuda. E você sozinho, quem vai te ajudar? Entendeu? Você com Deus, ele vai te ajudar. Ele está contigo, vai tirando. Ele diz que nada vai te ver. Ele vai tirando porque está te fazendo mal. Mas se você sozinho, quem vai te proteger? Quem vai proteger a sua família? Quem vai te segurar pela mão? Quem vai te ajudar? Você sozinho. Não pensa você que tem pessoa, conta com pessoas, não, gente. Porque eu já passei por isso já, tá? Você sem Deus, te falar não. Às vezes, um pouquinho que te ama, talvez não tem tanta condição de te ajudar e os outros estão nem aí para você. Pensa você, se Deus não fizer, ninguém faz. O filho pródigo, quando se afastou de Deus, quem ajudou ele? Ele queria comer a bolota dos porcos, não tinha. Não tinha ninguém que desse nada a ele. Entendeu? Então, sem Deus, a gente não vai, não. Mas com Deus, ele já está falando. Eu te ajudo. Mas está meio difícil. Mas eu vou te ajudar. Você vai conseguir. Só que a gente tem que fazer uma coisa. A gente tem que parar de pensar negativo. Mas não dá, não. Já tentei, já orei. Não, para com isso, irmão. Você tem que se apegar mais com Deus, vigiar, não se afastar de Deus e crer. Entendeu? Não vou conseguir, vai dar, as portas vão abrir, ou essa doença vai sair, você tem que orar a Deus. Não deixa de orar a Deus. E as coisas vão acontecendo. Glória a Deus. Amém? Por falar em orar, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos na paz do Senhor. Eu já estou profetizando em nome de Jesus um domingo bem abençoado, já com as portas se abrindo desde agora, em nome de Jesus. O mal saindo desde agora, em nome de Jesus. Já foi, em nome de Jesus. E o que você fala é forte, hein? Cuidado com o que você fala. A morte e a vida está onde? No poder da língua. Eu lembrei, agora estava o Cieno. Eu estava na rua, eu estava resolvendo um negócio na rua. Ela me ligou, não foi agora não, já faz algumas semanas. Pastor, tem que a senhora fazer uma oração por mim? Porque eu não estou me sentindo bem, estou sentindo isso, sentindo aquilo, não estou conseguindo comer nada e tal. Eu falei assim, Luciano, presta bem atenção, eu estou na rua. Eu estou aqui no meio da rua. Assim que eu chegar em casa, eu vou fazer uma oração por você. Mas desde já, eu, em nome de Jesus, já estou repreendendo esse mal. Eu conversando com ela. Já estou profetizando, você não vai sentir mais nada, você vai comer tudo. Quando eu chegar em casa, eu vou orar. Ela, tá bom, amém. Aí eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu ia orar, ela mandou uma mensagem para mim. Tô bem, tá, pastor? Eu já comi.
Só a palavra. Você está entendendo? O que você fala tem poder. Gente, começa a profetizar. Abre aquele armário que só tem farinha. Se tiver farinha, em nome de Jesus, eu estou profetizando que esse mês eu vou encher esse armário. Vai ter tanta coisa aí que eu não vou nem saber o que eu vou comer primeiro. Pega aqueles boletos, aquelas contas suas, bota ali. Senhor, em nome de Jesus, eu estou profetizando. Deus proverá que eu vou pagar essas contas aqui todinho, em nome de Jesus. Você tem cuidado, tudo que você fala acontece, gente. Eu estou profetizando em nome de Jesus que eu e meu marido, a gente vai se dar muito bem, a gente vai ser muito carinhoso um com o outro, tal. E, gente, eu vivo isso. Eu não sou casada, não estou falando de casamento, estou falando da profecia, eu vivo de profecia. Eu fui sexta-feira, eu fui levar as crianças aqui um pouquinho na praça. Aí, brinca daqui, brinca de lá, e aquele escorregozinho, aí a Yasmin tinha que ficar ali em cima sentada, para ela ficar segurando a Maria, que é uma independentezinha, que aí sozinha, não, sozinha não vai que ela vai cair. Aí tá, aí brinca daqui, brinca de lá, depois a Yasmin desceu. Depois que ela desceu, a Maria quer um escorrego de novo. Eu falei, Yasmin, sobe lá de novo para você segurar ela. Tem um ferro ali, tu já viu? Tem um ferro aqui. Ferro, tem umas rodelas que tá assim. Caraca, a Yasmin subiu, mas cheio naquele ferro. A lágrima desceu. Começou a chorar. Eu falei, calma, cadê? Quando eu botei a mão no ovo enorme, caraca, deve ter batido fora para dar um ovo. Aí trouxe ela para casa, chorou, menina. Na hora de dormir, eu orei por ela. Depois, na hora de dormir, botei a mão com galão. Até pedi para o pastor para orar também por ela. Aí eu botei a mão na cabeça dela, orei. Falei, me presta atenção. Eu, em nome de Jesus, eu estou profetizando. Quando você acordar de manhã, você não tem mais galo nenhum na sua cabeça. Isso vai descer, vai sumir. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Ela dormiu. Aí tá lá, tomando café, já tinha até esquecido o galo. No outro dia, né? Mãe, aqui. Aí eu falei, aqui o quê, mãe? Ela bota a mão aqui, eu já tinha esquecido. Aí eu botei a mão, o que tem? Aqui, mãe, procura. Sumiu. No outro dia de manhã. Eu vivo de profecia, eu profetizo. Em nome de Jesus vai ser assim. Em nome de Jesus. É assim, gente. Às vezes eu chego lá em casa, lá, eu recebo um salário. Às vezes a comprinha acaba antes de fechar o mês. Eu olho lá, caralho, tem pão, tem isso, não tem aquilo. Aí eu já boto a mão minha. Presta atenção, estou profetizando em nome de Jesus. Deus proverá, a gente vai encher esse armário. Eu profetizo, eu fico esperando pela fé. Deus proverá. Se eu estou indo daqui a pouco, o troço acontece. Aí eu vejo ela escolhendo que ela me obrigado, Jesus. A profecia funcionou. Então eu oro e profetizo. Eu tenho que profetizar. Gente, isso é muito sério. Eu profetizei, não é só eu não, eu sei que tem um montão de gente que fez. Eu profetizei que eles iam botar lâmpada nessa praça aqui, que ia botar grade lá, porque aqui estava tudo aberto naquela. Eu lembro que a gente não vai. Vamos deixar quieto, né? Teve um dia que eu profetizei, que não tem nada a ver com vocês, que teve até uma pessoa da igreja que ficou me olhando assim, mas esses políticos, eu falei, não, irmão, mas eu estou profetizando em nome de Jesus, já aconteceu. Você está entendendo? Aí depois, no outro dia, para poder aumentar a fé dessa pessoa, aí, ó. Botaram luz lá, entendeu? A pessoa, entendeu? Coisa profetiza, irmão, é sério. Não deixa de profetizar. Aqui na minha casa, eu e minha família serviremos do Senhor. Não, aqui, esse marido bravo com uma coisa, eu estou profetizando que ele vai ser a pessoa mais mansa do mundo, ela vai ser a pessoa mais mansa. Experimenta fazendo isso, orando, ó, lançando a semente. Você vai ver que daqui a pouco vai começar a nascer. Aí você vai chegar aqui na igreja, sabe como? Todo feliz contando testemunho. Poxa, funcionou, mas funciona, não é uma mágica, é sério. Eu tenho um livro lá em casa, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Você tem que ler esse livro. Vê lá o poder que tem esse livro. Se eu orou e profetizou, acabou. Tem que acontecer o próximo. Então, não aconteceu hoje, mas vai acontecer não, mas vai acontecer. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, eu em nome de Jesus
eu venho na sua presença, agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E já desde já, Pai, nós estamos fazendo aqui uma oração retirando todas as palavras contrárias que nós falamos sobre a nossa vida, sobre a prosperidade, sobre a saúde, sobre a nossa casa, a nossa família, até as pessoas que falaram errado sobre o seu casamento, Pai, sobre as dívidas, mas eu não vou poder pagar, mas eu não vou poder fazer isso que é muito caro. Pai, nós estamos retirando tudo em nome de Jesus. E daqui para frente posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E que em nome de Jesus o Senhor venha abrir as portas da prosperidade, tirando todo impedimento de Satanás, dessas pessoas prosperarem muito. E também, Pai, esse espírito de enfermidade venha sair da vida de cada pessoa, levando toda a perturbação, todo o mal em nome de Jesus. Também, Pai, eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor venha restaurar as famílias, os casamentos, tirando todos os demônios que tentam impedir o casal de ser feliz. E estou paralisando toda a ação do demônio, que é aquele espírito do desânimo, que a pessoa se sente fraca, sem força para orar, sem força de ir para a igreja. O diabo faz isso para a pessoa não vencer. Mas o Senhor falou para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. O Senhor acabou de dizer aqui que é conosco. Se a gente se sonha pela gente, se a tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então que esse espírito de desânimo venha sair em nome de Jesus, o amarrando, paralisando e expulsando, dando a ordem que saia com todos os demônios, vai embora e nunca mais volte em nome de Jesus. Deus, eu em nome de Jesus Cristo, eu estou abençoando essas pessoas de uma tal maneira que ainda hoje as coisas comecem a mudar para melhor. Em nome de Jesus, e tudo que eles profetizar, em nome de Jesus, eu concordo com eles que vai acontecer na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eles vão sair daqui já profetizando. E o que eles profetizar, o Senhor vai realizando na vida deles. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e estou abençoando eles, para que cresça, prospere, tenha saúde, tenha paz. Em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Pai, eu peço a Ti também que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse assim: os que me honram, honrarei. Cumpra com o Teu manto sagrado, Pai, e leva todos em paz, e todos que estão no Face aqui também sejam todos abençoados em nome de Jesus, porque é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está lá, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, não esquece, não sai daqui, esquece não, só vai ter terça-feira. Aí até lá você já até esqueceu, não esquece não. Põe em prática hoje, começa a profetizar. Pastor, lá em casa o clima está pesado, até demônio eu estou vendo, porque eu vejo uns vultos. Tem uma pessoa que veio falar isso comigo: pastor, eu estou vendo vulto. Né? Pega o sal que você deve ter lá. Entendeu? Ah, pastor, não tem mais sal nenhum lá. Então pega o sal, me manda uma mensagem que eu oro com sal. Aí aproveita, sei lá, quando o marido ou a esposa, se alguém for na padaria lá comprar um pão de tarde, aproveita que você está à vontade em casa, já faz aquela oração, joga o sal, demônio aqui não, tem que reagir, gente. Entendeu? E começa a profetizar, e tu vai ver se daqui para terça-feira você não vai me contar. Mas não esquece de contar não, o pessoal não conta agora, eu estou bem calado. Não quero, não custa nada, pastor, o troço mudou aqui de uma tal maneira, entendeu? E glória a Deus, e muda. Você vai ver só, faz isso que eu estou te falando, depois você me conta. Mãe, Deus abençoe, tá? Deus abençoe todo o pessoal do Face, e também do Face